Olá, nós temos aqui um exemplo em que nós queremos determinar a taxa de amostragem de Next para sinais x1, x2, x1 ao quadrado, x2 ao cubo e x1 vezes x2, e é dado o espectro x1 de ômega e x2 de ômega. Aqui nós temos apenas um único gráfico, porque se trata aqui do espectro real, no geral nós temos um complexo, aqui se trata de função real, então a gente não precisa do gráfico adicional da fase. Isso aqui não muda a análise que a gente está querendo, né? Nós vimos que a frequência de amostragem de Nyquist é duas vezes a banda do sinal, então o que nós precisamos aqui é estimar a banda desse sinal. Eh, Se observarmos o que está colocado aqui, para o sinal o, x1, nós temos aqui esse valor limite de 2π vezes 10 à quinta radianos por segundo. Então, se a gente for pegar aqui, colocar t, nós teríamos aqui, se a gente for pegar a banda em radianos, ela vai ser 2π vezes 10 à quinta radianos por segundo. Se nós fizermos o W igual a 2π correspondente, nós vamos ter o P em Hertz igual a 10 à quinta Hertz, ou isso daqui equivale a 100 kHz. É uma possibilidade, né, de fazer em outra unidade. Então, aqui nós temos a banda em radianos por segundo, 2π vezes 10 à quinta, e aqui nós temos a banda em hertz. Se a gente pega o valor em radianos por segundo e divide por 2π. Então, o que a gente está querendo é a frequência de amostragem aqui, o nosso Fs. Eu vou colocar aqui do sinal x1, ela vai ser igual a 2 vezes a banda, e isso aqui vai me dar 200 kHz. Eu poderia ter também, né, em radianos por segundo, ou posso colocar aqui ômega S em radianos por segundo. É só pegar esse W aqui e multiplicar por 2 e a gente teria 4π 10 à quinta radianos por segundo como a frequência, a taxa de frequência de amostragem ou taxa de amostragem de Next para o sinal x1 de t. Então, de forma análoga, a gente procede para o sinal 2 de t. Nós vamos ter aqui o W correspondente, que vai ser 3π vezes 10 à quinta radianos por segundo. E se nós obtivermos aqui o B, a gente divide por 2π, vai ser 1,5 vezes 10 à quinta Hertz, ou aqui os 150 kHz, como sendo a banda. Aí a frequência de amostragem, ao 2, vai ser duas vezes a banda, e isso aqui vai me dar frequência de amostragem de 300 kHz, ou se a gente for calcular radianos por segundo, isso daqui vai dar 6π vezes 10 à quinta radianos por segundo, as frequências de amostragem de dados. Então, normalmente a gente trabalha frequência de amostragem com a unidade em, em Hertz, porque a gente tem aquela correspondência com o período de amostragem.
Então, imagina aqui que você pegue para o caso do FS1, teria o TS1, o período de amostragem, 1 sobre o, o FS, e isso aqui faria 1 sobre, colocar aqui, 2 vezes 10 à quinta, vai dar 0,5 vezes 10 à sexta, não, 10 à quinta, e só para ficar bonitinho, dá 5 vezes 10 a, colocar, deixa eu ver aqui, 50 milissegundos. Não, vou pegar 10 a menos 5. Tá? Se a gente for pegar, vai dar 50 milissegundos. Deve estar correto, né? Não está pedido aqui, mas é só pegar e calcular o inverso. Da mesma forma, aí você pode pegar e calcular o período de amostragem correspondente à taxa de Nykst para o sinal 2, né? Mas aqui a gente só está querendo a taxa de amostragem. Então, taxa de amostragem, nesses dois casos foi simples. Aí, se você quiser fazer a do x1 ao quadrado de t, nós sabemos que no domínio da frequência isso equivale à convolução de x1 com x1. O produto de, x1 ao quadrado de t é a mesma coisa que x1 vezes x1. E o produto equivale à convolução no domínio da frequência. E nós vimos aqui que a convolução ela tem uma propriedade que é bastante importante, que diz, ó, se você convolui dois sinais, a largura do sinal convoluído ele vai ser a soma das larguras. Então, se a largura aqui do x1 for 4π vezes 10 à quinta, a largura da convolução vai ser 8π vezes 10 à quinta. Então, o sinal é simétrico, então a gente vai ter também uma simetria aqui do ponto de vista da convolução. E a gente vai ter aqui o W correspondente à banda de 2 vezes o que a gente está querendo. 4π vezes 10 à quinta radianos por segundo. Isso implica aqui um B de 200 kHz e, consequentemente, o meu Fs vai ser 2B e isso aqui é 400 kHz. Aqui, do jeito que está colocado. Aí, de forma análoga, se for pegar o x2 ao cubo de t, isso aqui vai ser x1, não, x2, x2, x2. E lá no domínio da frequência, a gente vai ter x2 convoluído com x2 convoluído com x2. Então, é só você pegar a largura do x2 aqui e multiplicar por 3, nesse caso, já que você vai fazer essa convoluindo um com o outro, você vai ter 2. Quando você convoluir com o outro, você vai ter mais um, vai somar com o outro. Então, você vai ter um W que vai ser 3 vezes o que está colocado aqui. 3 vezes 3π vezes 10 a quinta radianos. Isso aqui vai dar um B que vai ser 3 vezes o valor que a gente tinha antes lá para o caso do o X2, o B lá era de 150, 3 vezes vai dar 450 kHz. Consequentemente, o Fs vai ser 2B
equivale a 900 kHz. Então, obtivemos aqui para esse caso, falta aqui o x1 com x2, aqui vou fazer x1 de t multiplicado por x2 vai ser a convolução de x1, x2, e a propriedade diz que você soma. Então, se a gente for somar, você vai ter um W de 5π vezes 10 à quinta, e vai um B de 2,5 vezes 10 à quinta, que é 250 kHz. E agora, consequentemente, você faz o Fs igual a 2B e vai dar 500 kHz. Então, essa aqui é uma questão que, basicamente, o que a gente está fazendo? Está olhando a banda aqui do sinal, está usando propriedades da convolução para exercitar essa prática aqui do cálculo da frequência de Nyquist ou a taxa de Nyquist. Vamos passar agora para uma outra questãozinha que também ela é bem didática. O que a gente está querendo é determinar a taxa de amostragem de Nyquist, simular a questão anterior, e o intervalo de amostragem de Nyquist também, similar à questão anterior, mas a gente está querendo ainda esboçar o x barra de t e o x barra de ômega. Então, lembre-se que x barra de t é o sinal amostrado, reconstruído com impulsos, e o x barra de ômega é o espectro correspondente para tá usando, né, é o intervalo aqui de Nyquist. Então, a primeira coisa que a gente tem é o sinal x de t é o sin ao quadrado de 100πt. Então, nós podemos fazer o gráfico aqui desse sinal, se a gente quiser. Então, vai ser o quê? Isso aqui vai ser um sin ao quadrado. Nós sabemos que um sin é uma função, é um seno amortecido, tem parte positiva e negativa, mas na hora que a gente eleva ao quadrado, ele vai ficar aqui tudo aqui dessa forma. Então, esse aqui seria o x de t. A gente precisa ainda determinar alguns pontos. O sin de 0 vale 1, então sin ao quadrado é 1. E esses pontos de nulo, nós obtemos ele, né, se fizermos o argumento está dentro aqui, o 100π vezes t igual a kπ, onde anula o seno. Então, o t vai ser k sobre 100. Então, esse k, ele pertence a t, isso aqui. Então, o primeiro ponto vai ser k igual a 1, você vai ter aqui 100, depois você vai ter 2 sobre 100, 3 sobre 100 e assim sucessivamente. Tem o lado negativo correspondente. Então, está aqui o x de t. A gente também precisa calcular o seu espectro, que é o que interessa aqui para calcular a taxa de amostragem. Na nossa abordagem, nós vimos que a transformada de Fourier do triângulo de t sobre tal, ele vale tal sobre 2, o sin ao quadrado de ômega tal sobre 4. E vimos também a propriedade da dualidade. Você pega a expressão, substituir pelo tempo, a gente vai ter esse correspondente no domínio da frequência. Então, se a gente pega aqui esse g de ômega e substitui por t, nós vamos ter o que está colocado aqui. E aqui o 2π g de menos ômega, equivalendo aqui a esse sinal no tempo. Então, aqui o triângulo é uma função par, então a gente pode fazer isso, similar ao retângulo, de forma que
O 5 ao quadrado de t tal sobre 4, ele vale 4π sobre tal triângulo de ômega sobre tal. Aqui eu usei a linearidade da transformada de Fourier para multiplicar ambos os lados por 2 sobre tal. E agora a gente faz a associação correspondente. Eu quero achar a transformada de 5 ao quadrado de 100π vezes t. Então eu faço o argumento que tem aqui, tal sobre 4 igual a 100π. E aqui eu tenho a correspondente transformada. Então a transformada vai ser 1 sobre 100, o triângulo de ômega sobre 400π. Então vou fazer o gráfico correspondente aqui do nosso x de ômega. Então vai ser um triângulo de altura aqui sobre 100, como está colocado, e a largura é 400π. Então nós vamos ter 200π desse lado e menos 200π desse lado. Isso aqui está em ômega em radianos por segundo. Então daqui nós podemos verificar que a banda ela vai dar 200π radianos por segundo. Então a gente teria o W, pegar a banda aqui, 200π radianos por segundo. Se nós dividirmos isso aqui por 2π, nós vamos ter 100 Hz a banda. A frequência de amostragem de Naixe vai ser 2 vezes a banda, e isso aqui dá 200 Hz. E o TS correspondente vai ser 1 sobre 200, e isso daqui vai dar 0,5 vezes 10 a menos 2, ou vou pegar, dá 5 vezes 10 a menos 3, ou 5 milissegundos. Então, quer dizer que a cada 5 milissegundos, eu obtenho aqui uma amostra aqui desse sinal. Então, vamos lá, já fizemos aqui, obtivemos o FS, o TS correspondente, e agora vamos fazer o que se pede. Os gráficos do x barra de t, sinais amostrados, e aqui o x barra de ômega. Então eu vou aqui usar essa figura está colocada. Então o que é o sinal amostrado? O sinal amostrado vai ser amostras tomadas a cada intervalo de 5 milissegundos ou 1 sobre 200 segundos, e você vai fazendo isso para todos os instantes de tempo. Então, você faz pegar aqui, colocar aqui a expressão, o nosso barra de t igual ao somatório, eu poderia colocar o K de KTS delta de T menos KTS. Isso aqui é o meu sinal amostrado. Então, se a gente fizer aqui K igual a zero, você vai ter o x de zero. Então, você teria um impulso aqui com a amplitude que está colocada aqui. Quando K igual a 1, nós vamos ter x de TS. X de TS é x de 1 sobre 200. Então, 1 sobre 200 é a metade desse intervalo. Está aqui. Então, a gente tem aqui esse daqui. Quando você faz o 2, a gente vai ter exatamente aqui o 0. Depois o 3, aqui 0, 4 e assim por diante. A gente pode fazer isso também para a parte negativa. Então, note que esse sinalzinho que está aqui colocado aqui com
as, os impulsos, e isso aqui vai ser o meu barra de T, que é o sinal amostrado, reconstruído a partir de impulsos. Se eu quiser obter o x de t a partir desse x barra, é só eu passá-lo através de um filtro passa-baixas ideal e eu vou conseguir recuperar esse sinal. Aí, agora eu vou obter o espectro, né? Então, o que é que o espectro x barra é? X barra, nós vimos x barra vai ser lá 1 sobre ts, somatório, posso colocar em n, de g de ômega menos n ômega s. Né? Ou isso aqui mesmo. Aí o ômega s é o 2π sobre ts ou 2π fs. Vai ser essa uma coisa, só multiplicar por 2π. Nesse caso aqui a gente tem fs igual a 200 Hz, então nós vamos ter aqui ômega s igual a 400 π radianos por segundo. Então o que nós fazemos é repetir o valor, né, a cada n ômega s. Fazendo essa expressão, eu ainda tenho 1 sobre ts. 1 sobre ts vai ser o fs. Então, a gente está multiplicando isso aqui por 200. 200. Somatório em n de g ômega menos n vezes 400 π. E agora eu vou fazer esse gráfico. Então, esse gráfico, vou colocar aqui. Colocar aqui g barra e não, x. X barra de ômega. Então, quando n igual a zero, eu tenho a réplica aqui original. Então, 200π menos 200π. Eu estou multiplicando 1 sobre 100 por 200, então eu vou ter o valor 2. E agora vai criando as réplicas. Então, uma réplica vai estar lá quando n igual a 1, lá em 400π. Vai e faz o desenho do triângulo. Aí depois teria outra, assim por diante. Quando o n for menos 1, aí a gente tem aqui menos 400 e o correspondente. Então, note que as réplicas do espectro, elas estão espaçadas aqui numa frequência que é a frequência usada para amostragem, o seu fs ou o ômega s correspondente em radianos por segundo. Né? E houve aqui uma modificação na amplitude, mas o que a gente está interessado é na forma do sinal. Então, se eu quiser recuperar o x de ômega ou x de t a partir do x barra de ômega, o que é que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que passar um filtro pasta-baixas ideal aqui para eliminar essa porção superior do espectro, né. Então, nesse caso, como você amostrou exatamente numa frequência igual a 2 vezes a banda do sinal, você não tem folga aqui, note que está juntinho. Aí aqui você tem que usar um filtro ideal mesmo, né. Se você usar uma frequência superior a ômega-s, o fs, o que é que vai acontecer? A gente teria o o as réplicas mais afastadas. E aí, a gente poderia usar um filtro não ideal, né, uma coisa mais ou menos desse tipo, que é constante, mas depois caindo, e a gente ainda conseguiria recuperar o sinal. Mas nesse caso aqui, tudo foi feito na taxa de Nyquist, e aí é o que temos aqui mesmo. Então, é isso.